Foi por pouco. A história que você aprendeu sobre a ascensão do Homo sapiens costuma soar inevitável, quase como um roteiro escrito desde o início do tempo, mas a verdade é mais dura de digerir. Durante a maior parte da nossa existência, não fomos especiais, nem dominantes, nem vencedores naturais. Fomos apenas mais uma entre várias espécies humanas tentando sobreviver num planeta indiferente. E se você acha desconfortável aceitar isso, é exatamente aí que começa a compreensão real do que nos trouxe até aqui. Se esse tema mexe com você, fica até o fim, porque entender como quase perdemos tudo muda completamente a forma como você enxerga poder, adaptação e futuro. Quando falamos que a natureza quase escolheu outra espécie, não estamos usando metáfora poética. Estamos falando de eventos concretos, documentados por fósseis, genética e estudos comparativos, em que o Homo sapiens esteve à beira da irrelevância ou da extinção. Para entender isso com clareza, vamos olhar o problema sob a lente de uma autoridade específica, a paleoantropologia moderna, especialmente como apresentada por pesquisadores como Svante Pääbo, que decifrou o genoma de espécies humanas extintas, e pela leitura integradora popularizada por Yuval Noah Harari, que organiza esses dados dentro de uma narrativa evolutiva coerente. Não é opinião, não é comentário. É a aplicação direta de um corpo de estudos que explica, com frieza científica, por que sobrevivemos e por que isso poderia muito bem não ter acontecido. Antes de tudo, é preciso desmontar uma ideia equivocada muito comum, a de que o Homo sapiens surgiu e imediatamente passou a dominar o mundo. Durante centenas de milhares de anos, dividimos o planeta com outras espécies humanas. Neandertais na Europa e no oeste da Ásia, denisovanos na Ásia, Homo erectus em diversas regiões, Homo floresiensis em ilhas do sudeste asiático. Cada uma dessas espécies era adaptada ao seu ambiente, possuía ferramentas, estratégias de caça, organização social e, em muitos casos, cérebros tão grandes quanto ou até maiores que os nossos. Não havia nada de óbvio na nossa vitória. O primeiro momento crítico acontece logo após o surgimento do Homo sapiens na África, há cerca de 300 mil anos. Naquela época, éramos uma população pequena, fragmentada, vulnerável a mudanças climáticas bruscas. Estudos genéticos mostram gargalos populacionais severos, momentos em que o número de sapiens vivos pode ter caído para apenas alguns milhares. Em termos evolutivos, isso é perigosíssimo. Uma única seca prolongada, uma epidemia, um colapso ecológico local poderia ter apagado nossa linhagem inteira. Não havia plano B. Aqui entra um conceito importante que precisa ser explicado de forma simples: gargalo populacional. Ele ocorre quando uma população diminui drasticamente em número, reduzindo também sua diversidade genética. Menos diversidade significa menos capacidade de adaptação a novos desafios. É como se a natureza estivesse jogando um jogo de sobrevivência com um baralho cada vez menor. E o Homo sapiens jogou esse jogo várias vezes à beira da derrota. Um dos eventos mais debatidos nesse contexto é a chamada hipótese da catástrofe de Toba. Segundo essa hipótese, uma supererupção vulcânica ocorrida há cerca de 74 mil anos teria causado um inverno vulcânico global, reduzindo drasticamente as populações humanas. Embora a intensidade exata desse impacto ainda seja discutida entre especialistas, o consenso é que o período foi extremamente difícil. Se o Homo sapiens tivesse uma estrutura social rígida demais, pouca cooperação ou baixa capacidade simbólica, provavelmente não teria atravessado esse gargalo. Enquanto isso, outras espécies humanas não estavam necessariamente em situação pior. Os neandertais, por exemplo, eram fisicamente mais fortes, melhor adaptados ao frio, com corpos robustos e grande capacidade pulmonar. Viviam na Eurásia há centenas de milhares de anos antes da chegada dos sapiens. Tinham conhecimento profundo do território, da fauna, das estações.
Se o jogo fosse apenas força, resistência e adaptação climática, a natureza provavelmente teria escolhido eles. Esse é o segundo momento crítico, o encontro entre sapiens e neandertais. Durante muito tempo, acreditou-se que os sapiens simplesmente exterminaram os neandertais. Hoje sabemos que a história é mais complexa. Houve competição, sim, mas também houve cruzamento. O fato de muitos humanos modernos carregarem DNA neandertal prova isso. Ainda assim, os neandertais desapareceram. E a pergunta central da paleoantropologia não é como vencemos, mas por que eles perderam? A resposta mais aceita não envolve superioridade física nem inteligência bruta. Envolve algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso: a capacidade de cooperação flexível em grandes grupos. Harari chama isso de revolução cognitiva. Trata-se da habilidade de criar e compartilhar narrativas, símbolos e mitos que permitem que milhares ou até milhões de indivíduos cooperem mesmo sem se conhecerem pessoalmente. Para um público mais leigo, é importante esclarecer o que isso significa na prática. Cooperação flexível não é apenas ajudar quem está ao seu lado. É confiar em desconhecidos, dividir recursos com base em regras abstratas, organizar ações coletivas complexas. Enquanto os neandertais parecem ter vivido em grupos menores e mais fechados, os sapiens conseguiam formar redes maiores, trocar informações entre bandos, inovar culturalmente com rapidez. Mas aqui está o ponto crucial. Isso não surgiu como uma vantagem planejada. Surgiu como uma adaptação frágil, instável, que poderia muito bem ter falhado. Narrativas compartilhadas também geram conflitos internos, crenças erradas, decisões catastróficas. Durante muito tempo, nossa capacidade simbólica foi mais um risco do que uma vantagem. A natureza tolerou essa aposta por pouco. O terceiro momento crítico vem com a expansão para fora da África. Quando pequenos grupos de sapiens começaram a migrar para ambientes completamente novos, enfrentaram climas extremos, novas doenças, animais desconhecidos. Cada migração era um teste de tudo ou nada. Muitos grupos provavelmente desapareceram sem deixar vestígios. Não estamos vendo a história dos vencedores, mas apenas o rastro dos poucos que deram certo. Aqui, a autoridade da genética novamente esclarece algo essencial. Ao sequenciar genomas antigos, pesquisadores identificam traços de adaptações locais herdadas de outras espécies humanas. Isso significa que, em vários momentos, o Sapiens não venceu sozinho. Ele sobreviveu incorporando soluções evolutivas de outras espécies, especialmente dos neandertais e dos denisovanos. Em termos simples, se não tivéssemos absorvido parte da herança genética deles, talvez não estivéssemos aqui. Esse detalhe desmonta a ideia de supremacia. A natureza não escolheu o Sapiens porque ele era melhor, mas porque ele foi mais flexível, mais híbrido, mais disposto, biologicamente e culturalmente, a incorporar o que funcionava. A natureza quase escolheu outra espécie várias vezes, e só não o fez porque o Sapiens aprendeu por tentativa e erro a não depender de uma única estratégia. O quarto momento crítico acontece muito mais tarde, com o surgimento da agricultura. Pode parecer estranho incluir isso como risco, já que costumamos ver a agricultura como progresso, mas do ponto de vista evolutivo, foi uma aposta perigosíssima. Ao abandonar o estilo de vida caçador-coletor, relativamente equilibrado, os sapiens passaram a depender de poucas espécies de plantas. Se tornaram mais vulneráveis a pragas, fome e doenças. A densidade populacional aumentou, mas a qualidade de vida individual caiu. Harari descreve esse período como a maior fraude da história, não porque foi um erro absoluto, mas porque poderia ter dado muito errado. Se colheitas falhassem de forma recorrente, se epidemias se tornassem incontroláveis, se conflitos internos se intensificassem, o Homo sapiens agrícola poderia ter colapsado.
Outras espécies humanas, se ainda existissem, talvez tivessem resistido melhor mantendo estilos de vida mais flexíveis. Esse ponto é essencial para resolver a problemática do vídeo. A dominância dos sapiens nunca foi garantida. Ela sempre esteve pendurada por um fio. A natureza testou repetidamente nossa capacidade de adaptação e em vários momentos a resposta foi quase insuficiente. Quando falamos em "foi por pouco", estamos reconhecendo que a história humana não é uma linha reta de progresso, mas uma sequência de quase fracassos. E isso tem implicações profundas para o presente. A mesma capacidade simbólica que nos salvou no passado pode nos destruir no futuro se for usada para negar a realidade, criar narrativas desconectadas do mundo físico ou ignorar limites ecológicos. Aplicando a teoria da paleoantropologia ao nosso tempo, a lição é clara. Sobrevivência não é sobre dominar, mas sobre se adaptar antes que seja tarde. O Homo sapiens venceu porque mudou rápido, cooperou além do óbvio e aprendeu com outras formas de existir. Quando parou de fazer isso, chegou perigosamente perto do colapso. Entender os termos, os estudos e os momentos críticos não é um exercício acadêmico distante. É um lembrete incômodo de que nossa posição atual não é garantida. A natureza não faz promessas. Ela apenas testa. E já mostrou mais de uma vez que estava disposta a escolher outra espécie. No fim, a verdadeira lição não é de orgulho, mas de responsabilidade. Se chegamos até aqui foi por adaptação, não por direito. Reconhecer isso não nos diminui, nos torna mais atentos. E talvez seja essa atenção, essa humildade diante da história profunda da nossa espécie, que continue fazendo a diferença daqui para frente. Se essa reflexão fez sentido para você, permaneça por perto. Histórias como essa merecem ser contadas, revistas e aprofundadas. Afinal, da última vez foi por pouco.